Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Pois bem, neste vídeo eu estarei fazendo um breve comentário sobre o método do homeschooling. É um método adotado em alguns países, como por exemplo Estados Unidos. Ele é um método de ensino que já é regulamentado por lá, onde os pais podem ensinar seus filhos dentro de casa, sem a necessidade dos filhos terem que se locomover até o âmbito escolar para estudar. Pois bem, esse método ele levantou diversas críticas. Crítica de pessoas que não querem adotar esse método por acreditarem que esse método ele abre grandes chances do aluno ficar recluso do convívio social, e há outras pessoas que defendem esse método homeschooling. Até mesmo a ala ideológica do governo Bolsonaro defende o método homeschooling, assim como o atual ministro da Educação. Eu estava aqui lendo, pessoal, uma matéria do R7 que diz o seguinte: homeschooling. Confira detalhes do projeto que regulamenta a prática. Aqui na reportagem diz que a relatora do projeto é a deputada Luísa Casiani, do PTB. Esse projeto, como eu disse anteriormente, ele sugere o vínculo dos estudantes, dentro de casa. O homeschooling tem esse foco com que os pais possam ensinar as crianças dentro de casa. Isto é o projeto original aplicado nos Estados Unidos. Porém, a relatora aqui, Luísa, ela propôs um projeto de lei ontem, no dia 17/5/2021, modificando esse projeto. Ela quer, no caso, que esse homeschooling ele tenha uma participação da escola, da equipe pedagógica, dos professores, com os pais. Conforme eu estava lendo aqui esse projeto, que a relatora Luísa Casiani, deputada do PTB, propôs, diz que se os pais não tiverem, por exemplo, o ensino superior, não poderão adotar o homeschooling. É necessário que pelo menos um dos pais, ou seja, pelo menos a mãe ou o pai, tenha um ensino superior para poder adotar o método homeschooling com seus filhos. Se não tiver ensino superior, não é possível adotar o método. Outro requisito é com que os pais não tenham antecedentes criminais. Se os pais tiverem algum antecedente criminais, como por exemplo condenações, ou qualquer outro crime similar, não poderá adotar o método homeschooling. Então esse projeto ele restringe, tem alguns pontos dele que restringem a ação da família. É válido lembrar também, pessoal, que há cerca de 1 mês e meio atrás, houve uma aluna chamada Elisa de Oliveira, de 17 anos de idade, que ela adotou esse método homeschooling aqui no Brasil. Porém, é válido lembrar que o método homeschooling aqui no Brasil, ele não é regulamentado por lei. Logo, a sua prática não é um crime também, mas é uma negligência, porque não é regulamentado por lei. Então, a Elisa de Oliveira, estudante brasileira, adotou esse método homeschooling com consenso dos seus pais e passou a estudar dentro de casa. Qual foi o resultado? O resultado foi o melhor possível. A Elisa de Oliveira, ela ficou no 5º lugar no curso de Engenharia Civil na USP, que é a Universidade Pública de São Paulo. Ou seja, se o método homeschooling fosse tão ruim assim, ela não teria passado em 5º lugar, ela nem sequer teria conseguido uma vaga numa universidade pública. Então, muitas pessoas demonizam esse método homeschooling por desconhecerem. Essa que é a verdade.
Vamos falar aqui a língua clara. Eu, como professor, eu tive um certo receio por esse método homeschooling. Porém, ao analisar ao pé da letra e a conversar com outras pessoas que praticam esse projeto, pois eu sou uma pessoa que sou autodidata em alguns conteúdos, algumas matérias, e eu acredito que esse método homeschooling ele poderia funcionar desde que o aluno tenha um empenho, assim como os pais também, e adotem um cronograma de estudo, uma disciplina de estudo. Tudo isso ajuda a efetivar esse projeto. E a Elisa de Oliveira, que passou em 5º lugar no curso de Engenharia Civil pela USP, ela, no primeiro momento, teve uma resistência, porque a universidade, no ato da inscrição, ela pede o comprovante de ensino médio, ou seja, a conclusão do ensino médio, o diploma, o certificado de conclusão do ensino médio. E a Elisa não tinha, porque a Elisa ela parou de estudar na escola formal e passou a estudar em casa. Foi então que ela entrou na justiça e conseguiu um parecer da justiça favorável, né? A justiça pediu que a universidade segurasse a vaga dela até que ela regularizasse essa situação. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal ele entendeu que a prática do homeschooling não é inconstitucional. Porém, ele exige uma regulamentação, ou seja, os ministros tiveram entendimento de que o homeschooling ele não é inconstitucional, mas é necessário que tenha uma regulamentação, ou seja, tem que ter um projeto de lei aprovado na Câmara Federal e sancionado pelo presidente da República, para que esse projeto ele vire uma prática, uma realidade, uma formalidade, uma legalidade dentro da lei. Então, pessoal, para terminar aqui, olha para vocês verem uma contradição. Quer ver, ó? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui a reportagem. Ó, é esse aqui que eu não consegui compreender. Vamos ser um pouco sarcástico. Tanto a Constituição como a LDB, que é Lei de Diretrizes e Bases da Educação, garantem o direito à educação e definem como um dever do Estado e da família. O Código Civil também assegura aos pais essa responsabilidade. Já o Código Penal criminaliza os pais que não matriculam seus filhos na escola. Então, ou seja, olha a contradição pura. A Constituição Federal e a LDB garante o direito à educação, de fato garante, né? Porém, o Código Penal ele criminaliza os pais que desobedecerem tal norma. Mas como pode o Código Penal criminalizar os pais que desobedecem tal norma, sendo que a educação não é somente um direito um dever do Estado, mas um dever também dos pais? Será que se você hoje pergunto para você que está me assistindo, será que se você pôr o seu filho no mundo, você não terá o direito de decidir o que é melhor para ele, o que é melhor que ele aprenda ou estude? Claro que você vai ter esse direito, o filho é seu, foi você que fez com a sua esposa, não é verdade? Agora o Estado, nós vemos aqui no Brasil, o Estado ele quer tomar o poder de tudo. O Estado ele quer demonizar qualquer método, qualquer ação que seja liberal ou que fuja fora dos parâmetros ou dos olhos do Estado. O Estado quer controlar tudo. Eu te pergunto, se a educação hoje fosse tão boa assim, por qual motivo que os estudantes brasileiros tiram os últimos resultados nas avaliações aplicadas em todos os países? O Brasil está na classificação final, está lá no último, está péssimo no seu índice de desenvolvimento educacional. Por qual motivo? Isso seria benéfico? Agora nós vimos aqui o caso da Elisa, que ela cursou em casa os conteúdos e
passou em quinto lugar no curso de engenharia, ou seja, esse método é bom. Se esse método é bom, tem que ser aplicado, porque há certas pessoas que têm a dificuldade de socialização com as outras, como é o caso da Elisa de Oliveira. Em entrevista ao Pingo nos Is, a mãe dela relatou: a minha filha tem essa dificuldade de se relacionar, de se socializar com os colegas. O que ela fazia dentro da escola tradicional? Chegava na hora do recreio, ela ficava na biblioteca lendo livros. Essas são as palavras da mãe da Elisa. Então a mãe vendo aquilo, a filha percebendo que não era possível essa socialização, resolveram estudar em casa. Ponto final. Pois cada caso, pessoal, é um caso que tem que ser observado na sua pessoalidade. Pois nem todas as pessoas são iguais. Nem todas as pessoas irão se adequar ao ensino tradicional. Nem todas as pessoas poderão se locomover até as escolas. Não poderão. Tem pessoas que têm dificuldades, condições financeiras, que não recebem Bolsa Família. Tá entendendo? Então, cada caso é um caso. Então, eu defendo esse método homeschooling, porém, eu defendo que ele seja um método opcional e não obrigatório. E que o ensino convencional, que é o tradicional, que aí está, seja também opcional, não obrigatório. Porque fica feio. A partir do momento que somos obrigados a fazer algo, é muito chato isso. Então as pessoas tinham que ter a liberdade de escolher, ou estuda o homeschooling, ou vai para a escola convencional, e cada um vai abranger aí sua necessidade. Pois, por exemplo, você pega aí alguns casos de pessoas autistas que têm essa dificuldade de socialização. Eu sei que a inclusão ela é benéfica, ela é coerente e tem que existir a inclusão. Porém, nem todas as pessoas e as crianças que eu já dei aula, que eram autistas, gostavam de tal interação. Isso fazia mal a elas, ficavam agitadas, não tinham um bom rendimento nas escolas, nos conteúdos. Então, cada caso é um caso, tem que ser observado. Eu, Natan, acredito que o método homeschooling tem que ser opcional e não obrigatório. Assim como o ensino convencional remoto deveria também ser opcional. Isso que eu acredito, tá certo? Pois se a pessoa quer estudar em casa, estude em casa. Se a pessoa quer estudar na escola, estude na escola. O importante é estudar. Até porque, vamos falar a verdade aqui, até porque nas escolas há ainda muita disseminação do marxismo cultural. Isso existe, não podemos negar isso. Eu me recordo que quando eu estava no ensino médio, o meu professor de história, ele, como posso explicar para vocês, ele ignorava diversos fatos que favorecia, por exemplo, o lado do conservadorismo. Igual, por exemplo, lá em 64, né, quando a população foi às ruas pedindo o regime militar, teve uma marcha chamada Marcha da Família, né, onde foi uma marcha organizada pelas famílias, pessoas conservadoras, católicos. O meu professor simplesmente ignorou esse fato por se tratar de pessoas católicas e conservadoras. E eu interpelei com ele, falei, não, tá errado, isso aconteceu na história, tá escrito isso. Outros autores abordam isso. Por qual motivo que você, como professor de história, não está abordando isso, né? Então eu questionava essas questões. Professor de geografia também fazia muita cagada na sala de aula, disseminava muitos conteúdos que estavam fora até mesmo da BNCC, conteúdos que ele acreditava que eram corretos. Ou seja, não há uma doutrinação, não é essa a palavra correta. Há uma idiotização dos jovens e adolescentes. Essa é a verdade. Uma inversão de conteúdos, inversão de valores. Uma das poucas coisas que presta ainda no ensino convencional, né, de conteúdo, é as ciências exatas, as ciências biológicas ainda está prestando,
e algumas ciências sociais, e algumas ciências humanas, como língua portuguesa, ainda está prestando, apesar de ter muitas pessoas que querem abandonar a gramática normativa, mas ainda está prestando, porque temos bons gramáticos na área, né? Por exemplo, história, tem bons professores de histórias ainda que está prestando, mas grande maioria não presta, porque sai das faculdades e universidades com uma visão de mundo totalmente incoerente, não é verdade? Então acredito, pessoal, que seria isso. O ensino deveria ser opcional. Estude em casa quem quiser e estude em casa e estude na escola também quem quiser. Ponto final. Não há outra questão a se tratar a respeito disso. Então, pessoal, essa foi minha opinião de hoje, meu comentário a respeito do homeschooling. Lembrando que esse método ele é regulamentado nos Estados Unidos e tem dado muito certo, tem sido um sucesso lá. Em outros países já é crime, né? No Brasil, o homeschooling não é praticamente um crime, né? Se fosse um crime, seria um crime de bagatela, ou seja, um crime insignificante, que não levaria ninguém aí na cadeia. Mas o homeschooling aqui no Brasil, ele ainda precisa ser formalizado, legalizado. A deputada que apresentou o projeto modificou, fez diversas modificações, o modelo original implantado nos Estados Unidos, mas ela apresentou o projeto, então já é um avanço, digamos assim. É um pequeno avanço, mas já é um avanço. Vamos aguardar aí agora a aprovação no Congresso Nacional e esperar que o presidente da República sancione isso e que vire lei definitivamente. Um forte abraço para vocês, se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo e até breve.